No coração de Pequim, a majestosa cidade proibida guarda os segredos da última dinastia imperial da China. A dinastia Qing, fundada por conquistadores mantus, governou um império vasto e complexo por quase 300 anos. Mas, apesar de seu poder imenso, não resistiu às pressões avassaladoras do mundo moderno. Esta é a história de sua ascensão espetacular e de sua queda dramática, um conto que moldou o destino de uma nação inteira. A jornada começa em meados do século XVII. A dinastia Ming, que governava a China há quase 300 anos, estava em ruínas. Corrupção, desastres naturais e rebeliões camponesas enfraqueceram o poder do imperador. Ao norte da Grande Muralha, um povo guerreiro, os Manchus, unificava suas tribos sob a liderança de líderes ambiciosos como Nurhaci e seu filho, Hong Taiji. Eles se autodenominaram a dinastia Qin. A oportunidade de ouro surgiu quando um general Ming, desesperado, abriu os portões da Grande Muralha, convidando os Manchus a entrarem para suprimir uma rebelião. Em vez disso, os Manchus tomaram o poder para si. Em 1644, Pequim caiu e a dinastia Qing se estabeleceu como a nova governante da China. A conquista, no entanto, foi longa e brutal, levando décadas para pacificar todo o vasto território. Sob o comando de imperadores notáveis como Kangxi, Yongzheng e Qianlong, a dinastia Qing atingiu o seu auge. Este foi um período de estabilidade e prosperidade, conhecido como a Era Dourada. O império expandiu suas fronteiras como nunca antes. Mapas da época mostram a China crescendo para incluir a Manchúria, a Mongólia, Xinjiang e o Tibete, formando as bases do território chinês moderno. Essa expansão não foi apenas militar, foi também uma complexa integração de diferentes povos e culturas sob um único governo imperial. O sistema de governo combinava tradições chinesas com costumes manchus, criando uma administração única e eficiente que conseguiu gerir um dos maiores impérios da história mundial. A estabilidade trouxe um crescimento populacional sem precedentes. A população da China mais do que dobrou, saltando de cerca de 150 milhões para mais de 400 milhões de pessoas. Essa explosão demográfica, combinada com terras cultiváveis limitadas, começou a gerar enormes pressões sociais. A pobreza aumentou e as tensões entre as diferentes etnias, especialmente entre os chineses Han e os governantes manchus, começaram a ferver sob a superfície. A economia, embora vibrante em centros comerciais como Cantão, era predominantemente agrária e lutava para acompanhar o crescimento populacional. A riqueza se concentrava nas mãos de poucos, enquanto a maioria enfrentava uma luta diária pela sobrevivência. Essa desigualdade crescente criou um terreno fértil para o descontentamento e futuras revoltas. O século XIX trouxe um novo e poderoso desafio: o Ocidente. As potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha, desejavam ter acesso ao vasto mercado chinês. No entanto, a China mantinha um controle rígido sobre o comércio exterior, limitando-o ao porto de Cantão e exigindo pagamento em prata. Isso criou um grande desequilíbrio comercial. Para reverter essa situação, os britânicos começaram a contrabandear ópio da Índia para a China em larga escala. O vício se espalhou rapidamente, causando uma crise social e drenando a prata do país. Quando o governo Qing tentou reprimir o comércio de ópio, destruindo toneladas da droga, a Grã-Bretanha respondeu com força militar. A Primeira Guerra do Ópio começou em 1839. A China, com sua tecnologia militar ultrapassada, foi esmagadoramente derrotada. A Segunda Guerra do Ópio, anos depois, resultou em outra humilhação, com tropas franco-britânicas saqueando e queimando o Palácio de Verão em Pequim. As derrotas militares levaram à assinatura de uma série de tratados desiguais. O primeiro,
e mais famoso foi o Tratado de Nanquim, em 1842. Ele forçou a China a ceder Hong Kong à Grã-Bretanha, abrir 5 portos ao comércio exterior, pagar uma indenização de guerra massiva e conceder aos estrangeiros o direito de extraterritorialidade, o que significava que eles não estavam sujeitos às leis chinesas. Outras nações ocidentais seguiram o exemplo, impondo seus próprios tratados e dividindo a China em esferas de influência. A soberania Qing foi corroída e o orgulho de uma civilização milenar foi profundamente ferido. O império, que se considerava o centro do mundo, foi forçado a aceitar uma posição de subordinação. A fraqueza do governo Qing e a crise social generalizada deram origem a revoltas internas devastadoras. A maior delas foi a Rebelião Taiping, que durou de 1850 a 1864. Liderada por Ong Zhuquan, que se acreditava ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, a rebelião estabeleceu um reino teocrático no sul da China. Foi uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade, resultando na morte de mais de 20 milhões de pessoas. Enquanto o governo Qing lutava para conter os Taiping, outras revoltas eclodiram em todo o país. O império estava mergulhado no caos e o poder central enfraqueceu drasticamente, com líderes provinciais ganhando mais autonomia militar e financeira para combater os rebeldes. Diante do colapso iminente, alguns funcionários visionários dentro da corte Qing perceberam a necessidade urgente de mudança. Isso deu início ao movimento de autofortalecimento. O lema era aprender a tecnologia ocidental para conter a agressão ocidental. O governo começou a construir arsenais, estaleiros e escolas para ensinar ciências e línguas estrangeiras. No entanto, essas reformas foram superficiais. Elas se concentraram na tecnologia militar, mas evitaram mudanças políticas e institucionais profundas. A resistência conservadora na corte, liderada pela imperatriz viúva Cixi, era imensa. O fracasso do movimento ficou evidente em 1895, quando a China foi derrotada pelo Japão, um país que havia se modernizado de forma muito mais completa. A derrota para um vizinho asiático foi um choque ainda maior do que as derrotas para os ocidentais. A pressão por mudanças mais radicais culminou na Revolução de 1911. Uma série de levantes e motins militares se espalhou rapidamente pelo país. As províncias declararam independência uma após a outra. Sun Yat-sen, um líder revolucionário que estava no exílio, retornou para se tornar o primeiro presidente provisório da recém-declarada República da China. Em fevereiro de 1912, o último imperador, o jovem Puyi, de apenas 6 anos, abdicou formalmente. O decreto de abdicação marcou o fim de mais de 2000 anos de governo imperial na China. A dinastia Qing, que um dia comandou um dos maiores impérios do mundo, havia chegado ao seu fim. O colapso da dinastia Qing não foi apenas o fim de uma linhagem de governantes, foi o fim de uma era. Ele abriu caminho para um período de incerteza, guerra civil e invasão, mas também para uma profunda transformação social e política. O fim da dinastia Qing marcou o doloroso, mas necessário, nascimento da China moderna, uma nação que continua a buscar seu lugar no mundo, carregando o peso e o esplendor de seu passado imperial.